abrir a Bíblia. Salmo 84. O pastor leu aqui o texto de Crônicas, a inauguração do templo, e é muito bonito a gente poder chegar no aniversário de uma igreja e comemorar, e com muita gente, porque há um movimento crescendo aqui no Brasil dos desigrejados. É um movimento que fica querendo desinstalar pessoas de igreja. Eles começaram com uma metodologia, um objetivo aparentemente nobre. Como eles começaram? Vamos criar um movimento para alcançar pessoas que saíram da igreja, ou porque erraram, ou porque tropeçaram, ou porque ficaram decepcionados com alguma coisa, enfim, estão fora. Então, nós vamos pescar, trazer de volta esse pessoal. É nobre, é um movimento bom. Mas eles começaram a ver que dava meio certo, e eles precisavam de mais reforço, eles começaram a pensar o seguinte: vamos tirar os de dentro também. Agora, como é que você tira uma pessoa que está bem na igreja? Desinstala, comece a falar mal, aponte defeitos, comece a falar mal, você vai desinstalar. Quando a pessoa soltar um pouquinho da igreja, é uma vítima, uma presa, e esse movimento, pasmem, esse movimento está crescendo, o movimento dos desigrejados. E esse Salmo 84, ele bate na espinha dorsal desse movimento. Eu acho que eles não leram o 2 Crônicas, porque o templo prega. Esse templo aqui, até na hora que não tiver culto, passa alguém lá fora, que prédio é esse? É a casa do Senhor. Então, existe um Senhor, existe um Criador do céu e da terra, e um povo que o louva. Esse Salmo 84, eu vou ler aqui, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A mídia tem aqui também, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, assim mesmo como estamos sentados, reverentemente sentados, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Amém. Deus nos abençoe com essa linda leitura. Esse Salmo 84, até tem um título, Saudades do Tempo. Foi um dos salmos mais cantados na Babilônia, em plena época do exílio, nos 70 anos de exílio. 3 gerações se passaram lá. Então, quem tinha ido para lá idoso já tinha morrido. Quem foi para lá na barriga da mãe já tinha pelo menos 70 anos. Então, 2 gerações já haviam nascido lá. E como é que alguém que nasceu na Babilônia, que nunca veio a Jerusalém, pode ter saudade do templo? Como é que pode ter saudade de um lugar que nunca esteve? É porque, quando nascia um hebreu na Babilônia, os pais diziam: você nasceu aqui, mas nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa. E na nossa casa, na nossa terra, tem um templo que funciona assim, tem um sacerdote, tem a liturgia, as músicas, tem tudo isso, as histórias eram contadas. Então, a saudade passava de pai para filho, a saudade da nação. Por isso, eles colocam essa epígrafe, esse título, Saudades do Templo, querendo voltar para casa. A força no Velho Testamento, se você perceber, ela é centrípeta, né? Ela é para o centro. Vinde a Jerusalém, vinde todos, vinde adorai, vinde aprendei da casa do Senhor. Ela é centrípeta, ela é para o centro. A força do Novo Testamento é centrífuga, né? Do centro para fora, né? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, ide a todas as nações. Então, já o templo ensina que você precisa primeiro vir para aprender, para poder ir. Então, o templo é essa base, é esse lugar onde a pessoa precisa vir, saber o que vai dizer, ter o que falar. E esse salmo é um salmo até muito didático. Você pode dividi-lo em 3 partes, pelo menos. Do verso 1 ao verso 4, pelo menos, você pode dizer que, por exemplo, o que o templo
deve ser para mim. Olha o que diz aí. Quão amáveis... Eu acho que eu vou ler na tradução da mídia aqui. Pode colocar aí? De 1 a 4. Eu vou lendo aqui enquanto eles botam lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha aí, vamos chegar lá. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Até aí o 4. Então, a primeira divisão, a primeira lição que esse texto, de maneira didática, dá para mim e para você, é o que o templo é para mim, o que ele deve ser para mim. Aí é a figura do sacerdote que está trocando de turno. Vem chegando um outro, ele sai, ele está dando a volta assim, pelo templo para ir embora. Ele percebe pardais entrando nas frestas das telhas, e andorinha trazendo comida, e um ninho. Ele olha aquilo, fica parado e diz, olha só, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele suspira e diz, eu, os teus altares. Ele diz o seguinte, o templo tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho. O lugar onde você vem do corre-corre, do voo da vida, senta, descansa a alma e recebe alimento do Pai. Recebe alimento, é um ninho, um lugar... Deus sabe que você e eu precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Tem gente que diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não tem o e. O Senhor é o meu pastor, conclusão, nada me faltará. O Salmo todo já está nesse versículo. Mas ele diz o que não vai faltar para quem está debaixo da autoridade dele, quem é do rebanho dele. Não vai faltar água de descanso, águas tranquilas, guia-me mansamente às águas tranquilas, pastos verdejantes. Deus sabe que nós precisamos de bom alimento e de tranquilidade para resolver a vida. Decisões tomadas no sufoco normalmente vão dar errado. Decisões tomadas na pressa, na precipitação, fadadas a dar errado. Deus sabe que você e eu precisamos de tranquilidade. O templo tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho, um lugar de descanso, refrigerar a alma, descansar e receber alimento. Em segundo lugar, esse texto ensina também o que o templo faz em mim. O que o templo é para mim? O ninho. O que ele faz em mim? Vai do verso 5 ao verso 8, ao verso 9, do 5 ao 9. Olha o que diz o texto. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha o que ele diz. É didático isso aqui. Primeiro, o que o templo é para mim, um ninho. O que o templo faz em mim, a sabedoria do templo, o que eu aprendo no templo, me permite ter o coração aplanado, os caminhos aplanados. As pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que vivem aí tentando a sorte na vida, vivem com altos e baixos. Você nunca sabe quando vai encontrar a pessoa. Tem gente que você encontra e diz, bom dia, e a senoide está lá em cima, ele diz, bom não, ótimo. Você encontra amanhã a mesma pessoa, bom dia, mas a senoide está embaixo, ele fala, bom para quem? O que vocês... Oh, vida, oh, azar, não vai dar certo. Parece o Hard da Lip Hard, né? Mas o crente, quem é do templo, tem no coração os caminhos aplanados, pavimentados, e vão indo de força em força, não é de fraqueza em fraqueza. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha que coisa bonita. Quem olha vê você orando aqui no templo, mas sabe o que está acontecendo? Você está tendo uma audiência na sala do trono com o rei. Aparece diante de Deus em Sião. Quando você ora no templo, quem está vendo de fora só vê você no templo, mas o que está acontecendo é você tendo uma audiência. Você na frente do rei e ele dizendo, fala, estou te ouvindo. Olha, no planeta Terra existem bilhões de vozes falando ao mesmo tempo e Deus não confunde a sua. Ele vai ouvir tudo o que você tem para dizer. Orar no templo é ter uma audiência na sala do trono.
Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, vão indo de força em força. Quando passa pelo vale árido, e o vale árido desse mundo caído é uma realidade, isso aqui quebra também a teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo que o diga, né? Quando ele passou por vales áridos, ele teve que dizer, aprendi a viver bem, tendo tudo e não tendo nada, mas eu vivo, e a vida segue, e a minha subsistência vem de Deus. O cidadão desse salmo aqui, ele passa pelo vale árido, mas é vale árido até ele chegar, porque depois que ele passar, vai virar manancial. Deus vai fazer arrebentar fontes de água, porque Deus tem um compromisso com ele. O vizinho não crente vai dizer, como é que você passou pelo mesmo problema que eu e você saiu de cabeça erguida? O que você tem? Aí você vai dizer, não, você tem algo. O que é algo que você tem? Não é algo, é alguém. Mas o que é isso que você tem? Não é isso, é esse. Quem é do templo passa diferente pelos vale áridos. E de bênçãos o cobre a primeira chuva. Lá em Israel, eu tive lá há bastante tempo, a primeira chuva é granizo. Então, todo agricultor cobre a plantação, porque a primeira chuva é granizo. É um bombardeio. Quando passa o granizo, descobre a plantação, porque é chuva. Aqui o salmista diz que a primeira chuva já é bênção. Quando o crente ora, Deus já ouve a resposta. Não precisa fazer 7 semanas de campanha. Tem lugar que faz 7 semanas, mas é mais para garantir a bilheteria, né? Aí, porque na sexta, na sétima, a pessoa fica com febre, está chovendo, ou tem um filho doente, não vai e liga para o pastor, pastor, eu não vou hoje não, semana que vem eu completo as 7. Não, vai voltar para o 0. Volta para a primeira. Deus não precisa disso. Até porque Deus não chega atrasado. Eu já vi anjo chegar atrasado, mas Deus chegar atrasado não chega. Daniel que o diga, orou, aí a resposta saiu há 21 dias, o anjo lutou, aí quando ele chega, Daniel, quando você orou, a resposta saiu de 21 dias atrás, mas eu peguei um engarrafamento celestial, aí o Miguel teve que me ajudar, e foi uma briga, mas está aqui a resposta. Atrasou, anjo atrasa, mas Deus não. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. Aí ele diz assim, ó Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Ele podia ter dito Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ele falou Deus de Jacó. Jacó é aquele cidadão que foi enrolão, é aquele que negociava com Deus, né? Senhor, eu sou o teu melhor filho, se tu me deres isso, aquilo outro, multiplicares meu bem, me dê vitória sobre os meus inimigos, se tu me deres tudo o que eu quiser, aí eu te dou o dízimo. Parecia que era para dar uma comissão para Deus, né? Negociando. O Abraão nem fez pergunta, encontrou Melquisedeque, já deu o dízimo. Isaac nem faz pergunta, de tudo separa. O Jacó já negocia. E naquela travessia do Val do Jaboque é que entra o nome Israel. O nome Israel entra na Bíblia depois daquela briga de Jacó com o anjo. Por isso que ele fala aqui, Deus de Jacó, é aquele Deus que muda nomes, que muda a fama, que muda a trajetória, que muda o caráter, que muda a história. Interessante é que naquela travessia de Gênesis 32, Jacó luta com o anjo, e aí o anjo fala assim, me deixa aí, porque o dia já vai raiar. Me larga para eu poder ir. E o Jacó diz, não te largarei, não te deixarei enquanto não me abençoares. Você lê lá, Josafá, Josias, os reis, estavam cercados pelos exércitos inimigos. Eles oram, Senhor, estou morrendo de medo, e eles são muito mais do que nós. Aí Deus envia um anjo. Aí um anjo, numa noite, mata 100.000, e eles saem desbaratados. O outro rei está na mesma situação, Senhor, eles são mais numerosos do que nós, eu estou morrendo de medo, mas eles não podem saber. Aí Deus mandou um anjo, matou 10.000 soldados. Um anjo, um. Aí Jacó luta com um anjo e ganha. Não faz sentido. Como é que o anjo fala, me deixa embora, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu? É porque Deus tem prazer em perder para nós. Você ora, você não merece, mas Deus te dá. Deus não vai fazer encontro de contas, justiça, Deus dá. Deus tem prazer em ceder. Agora, o interessante daquela luta tem umas coisas que, se você olhar friamente, são cômicas, né? O Jacó agarrado com o anjo, uma briga, não vai. Eu já vi muita briga, tanto na escola primária, o pior de tudo eram aquelas brigas
marcadas. No primário, na hora do intervalo, do recreio, você jogando bola, você sem querer, futebol é esporte de contato, sem querer você chuta a canela do cara mais forte da escola. Aí ele fala a palavra mágica: vou te pegar na saída. Nossa, quando acaba o recreio, a segunda aula você não assiste, a professora está no quadro fazendo, e você pensando na briga: olha o tamanho da mão dele, tem braço maior que o meu, eu tenho que dar um soco, correr, eu tenho que me abaixar, ele vai fazer isso, você vai apanhando, você fica todo quebrado. Aí, no final, a mãe dele vem buscar ele, a sua vem te buscar, não teve briga e você apanhou. Apanhou aqui, ficou todo quebrado. Mas eu nunca vi, naquele pessoal embolando no chão, no meio da briga, falar assim: peraí, como é teu nome mesmo? Eu saber com quem eu estou brigando. Aí fala o nome, troca de nome, tá, agora tá, vamos continuar. Não existe isso. Mas o anjo, no meio da briga, fala: como é teu nome? Jacó fala: não vou te deixar isso, não abençoares. O anjo, que podia matar 100.000, fala para o Jacó: como é teu nome? Aí ele fala: Jacó. Essa era a pedrinha na chuteira do Jacó. Porque na última vez que perguntaram, ele disse Esaú. Colocou um couro no braço, falou: pai, eu sou Esaú. O pai falou: a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú, e o abençoou ali. O anjo queria dizer o seguinte: vai dizer para mim que é Esaú? A bênção material você conseguiu com mentira, mas a espiritual, para mim, você tem que dizer quem você é. Por isso ele diz: eu sou Jacó. Aí o anjo fala: por que você assumiu que é Jacó, não te chamarás mais Jacó. No dia que o homem assume, muda de nome. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E o abençoou ali. Israel, era Jacó, suplantador, que se tornou enganador. A fama dele trocou o sentido do nome. Israel, Ish é homem, Ra, propriedade, El, Deus. Israel, homem, propriedade de Deus, príncipe de Deus. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí é que ele fala: Deus de Jacó, olha para o rosto do teu ungido, eu não mereço, mas o Senhor mudou o nome, a vida, a trajetória de Jacó, muda a minha também. No templo você pode abrir o coração com Deus: faz comigo o que tu fizeste com Jacó, faze comigo também, ó Deus do Jacó. O templo é tão importante que desde a época do tabernáculo, naquele meu livro História Bíblica de Israel, eu explico isso. Deus é que marcava onde o tabernáculo ia ser armado. Quando armavam o tabernáculo, as 12 tribos ficavam 3 ao sul, 3 ao norte, 3 ao leste e 3 ao oeste. E todas as barracas de frente para o tabernáculo. Todos montavam as cabanas de frente para o tabernáculo, para que a primeira coisa que o judeu visse quando acordasse de manhã fosse o tabernáculo, o templo da época, a casa de Deus na época. Então, o templo tem que ser para mim o que o ninho é para o passarinho. O que o templo faz em mim? Caminhos aplanados, orações respondidas e mudança de história, mudança de conduta, mudança de caráter, as mudanças necessárias. O Deus de Jacó é o meu Deus e o seu Deus. Em último lugar, o texto diz: o que o templo faz através de mim, o que é para mim, o que faz em mim e o que faz através de mim. É do verso 10 em diante, até o 12, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Olha o que diz aí: nenhum bem só nega aos que andam retamente. Pode passar? O 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A conclusão que ele chega: o que o templo faz através de mim? O salmista conclui que a sabedoria do templo desmonta a esperteza das tendas da perversidade. A sabedoria do templo, eu posso ser iletrado, mas a sabedoria do templo vai desmontar os esquemas e as espertezas da perversidade. Paulo falou a Timóteo: nos últimos dias, os homens vão querer não ouvir o Evangelho, vão ter coceira no ouvido, vão preferir ouvir fábulas, né, 2 Timóteo 3,17, vão preferir ouvir fábulas, não é 4, vão ouvir fábula do que, você vê até na Páscoa, né, preferem ouvir fábula, coelhinho de Páscoa, do que ouvir a Páscoa, a cruz, né?
Mas tu, porém, prega a palavra. E a palavra é suficientemente forte para desmontar filosofias, sofismas e esquemas e sabedorias malignas. O que você aprende no templo desmonta a sabedoria das tendas da perversidade. É o que o templo faz através de você. Meu pai foi nascido e criado em Santa Rita de Jacutinga. É perto daqui, né? Ele não sabia ler e escrever. Minha mãe que ensinou meu pai a desenhar o nome. Agora, era o cara mais obstinado que eu conheci, um homem obstinado, meu pai. Meu pai dizia para nós, 10 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Ele leu na Bíblia que era para multiplicar, encher a terra, ele pensou que era só com ele. E ele ensinava para a gente o seguinte: se alguém te criticar, para pensar. Se a pessoa estiver certa, ela te ajudou, conserta. A pessoa viu uma coisa que você não estava vendo. Mas se a pessoa estiver errada na crítica, foi só um enganado que você encontrou na vida, segue o teu caminho. E ele assinava com digital. E os colegas dele, do DNR, disseram assim, ele era relojoeiro à noite e dirigia, trabalhava lá no DNR de dia. E ele assinava assim. E os caras disseram: Anésio, quer assinar por extenso? Coloca o dedo e arrasta. Ele disse: agora que eu vou aprender a escrever mesmo. Minha mãe ensinou ele a desenhar o nome. Ele aprendeu, ele fazia 1000 vezes, o cartório reconheceu como assinatura. Ele vencia. E eu estava pregando, ele gostava de ir comigo nas pregações, eu estava pregando sobre os valentes de Davi, né, segundo Samuel 23, e tem lá, nos versos de 5 a 8, tem o Dodô, Eleazar, filho de Dodô, que manejou bem a espada, lutou o dia todo contra os filisteus, no final do dia não conseguiu largar a espada, ficou com cãibra, e a espada e o braço ficou uma coisa só. E eu fiz um chaveamento com a armadura de Deus, de Efésios 6, onde todas as peças são de defesa, né? Capacete de salvação, coraça da justiça, escudo da fé, bota da pregação do evangelho. A única peça de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, filho, você manejar bem a palavra de Deus, é um Eleazar, filho de Dodô. Na volta, ele falou: filho, eu nunca vou ser um Eleazar, filho de Dodô, porque a Bíblia é desse tamanho, sua mãe me ensinou a ler. Eu leio mal, até eu ler tudo, não vou nunca manejar bem a palavra da verdade. Eu falei: pai, você tem que ler tudo é bom. Ó, tudo que minha mãe faz de comida, o senhor sabe o que ela usou de ingrediente? Não, mas o senhor come e alimenta, né? Então, lê a Bíblia, até genealogia vai te alimentar. Mas, a bem da verdade, manejar bem é usar 100% do pouco que o senhor sabe. Aprendeu um versículo, usa ele. O senhor vai ser um Eleazar, filho de Dodô. Use 100% do pouco que aprendeu. Ele falou: é isso? Eu falei: é isso. Ele: então é com essa que eu vou. E o homem aprendeu mesmo. E ele era relojoeiro, à noite ele ficava consertando relógio aos sábados. Então, lá em casa sempre teve muito freguês, os vizinhos, amigos. Meu pai fazia muitos amigos. E minha mãe fazia rodadas de bule de café, porque aí o pessoal trazia relógio, pegar relógio, roda de conversa, só para bater papo. Era o sábado, era cheio lá em casa. E meu pai tinha um grande amigo, um amicíssimo da fábrica Bangu, o seu Otávio, mas ele era muito galhofeiro, muito zombador, é o jeito dele, e amigo em todas as horas. E meu pai consertando o relógio com aquela lente, aquele relógio de pulso, peça pequenininha, e a Bíblia na banca. O seu Otávio perguntou: Anésio, esse livro aí é a Bíblia? Ele: é a Bíblia. Esse livro ensina o caminho do céu? Sim, ensina o caminho do céu. Aí ele perguntou: e qual é o caminho do inferno? Continua nesse que você vai dar lá. Não trocou de camisa. O homem deu um pulo: não, eu quero o caminho do céu. Eu falei: então vamos conversar. É esse livro aqui. É esse livro. A sabedoria do templo desfaz a desperteza das tendas da perversidade. Eu fui gravar um programa na TV Boas Novas, na Rede Boas Novas, e lá tem 2 estúdios, o A e o B. No A estava tendo um programa sobre Bíblia, tradução, e no estúdio B era sobre cirurgia plástica, era uma entrevista com cirurgiões plásticos. Mas o camarim para maquiar, para tirar esse brilho do suor da câmera, é um só, então 2 cadeiras. Eu estava sentado, a moça maquiando, e já tinha um médico. E o médico perguntou: o colega também é médico? Eu falei: não, eu sou pastor. Ele: então é médico de almas. Eu falei: obrigado pelo carinho. Aí ele disse: eu até queria ser crente, mas para mim não serve. Eu falei: como assim? É porque eu só acredito naquilo que é cientificamente comprovado, mas vocês, crentes, acreditam em história da carochinha. Eu disse: você pode me explicar melhor? Aí ele disse: Trindade, por exemplo. Nem tem na Bíblia essa palavra, mas vocês acreditam em um Deus que é único, e é 3 em 1. É Pai inteiro, é Filho inteiro, Espírito Santo inteiro. Ele é todo Pai, todo Filho, todo Espírito Santo. E quando junta, não fica maior, fica desse tamanho mesmo.
Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, não dá para entender, é um Deus ou são três? Aí eu estou maquiando lá, eu já estou pensando aqui no Karl Barth, né? Dar uma resposta teológica. Até o Berkoff eu fui buscar, o mais elementar dos teóricos, fui buscar uma resposta teológica. Aí meu pai disse assim, desculpe perguntar, o senhor é casado? Aí o médico falou, eu falei, pode responder, é meu pai, está comigo. Meu pai era entrão na conversa, ainda mais para defender filho, ele era entrão. Aí eu falei, é meu pai, está comigo, pode responder. Aí o médico disse, sou casado sim, mas o que tem isso a ver com a conversa? E eu cá comigo pensando, pai, o que tem isso a ver com a conversa? Mas eu estou achando que o velhinho está querendo distrair o médico para eu ganhar tempo. Aí ele disse assim, o senhor tem filhos? E o médico, sim, tenho 2 filhos. Eu, conhecendo o pai que eu tenho, eu já parei de pensar no Karl Barth, fiquei prestando atenção na conversa, falei, onde vai dar isso? Aí ele disse, desculpe perguntar, seu pai é vivo? O médico falou, sim, graças a Deus, o papai é vivo. Aquele homem de Santa Rita de Jacutinga, iletrado, só sabia desenhar o nome, perguntou para o médico, como que o seu pai lhe chama? De filho. Como seus filhos lhe chamam? De pai. E como sua esposa lhe chama? De esposo. O senhor consegue ser 3, pai, filho e esposo, e tudo junto? Deus também consegue. Eu falei, pai, nem no seminário me deram uma sistematização teológica da Trindade tão perfeita. Eu é que digo, é com essa que eu vou, agora eu vou. Terminou a conversa, fomos embora, eu fui para o estacionamento, fiz o programa, depois fui pegar o carro, não vi mais o médico. A história podia ter terminado aí, mas não terminou. Aquele médico morava no Rio 2. E ele, naquele dia, ele falou para um vizinho, cara, você sabe onde tem uma igreja aqui na Barra que eu posso ir a pé? Porque aqui na Barra você pega engarrafamento para ir ou para voltar. Porque, às vezes, para ir ali tem que dar um retorno, uma volta, para eu ir andando. O vizinho falou, cara, você quer ser crente agora? Ele, rapaz, o que me impedia era a tal da Trindade. Mas um velhinho me desmontou hoje na televisão. Agora eu quero saber mais do Evangelho. Aí o vizinho falou, aqui, tem um pastor aí na Capela do Rio 12, ele aluga aí toda terça-feira o culto. Era eu. Quando ele desceu, ele falou, de novo? Eu falei, é de Deus. Entra, senta, foi Deus que mandou. A sabedoria do templo desfaz a sabedoria das tendas da perversidade. Eu fui lançar esse meu livro, História Bíblica de Israel, na UERJ, aí o pessoal de filosofia, de hebraico e de história, os professores liberaram e consideraram a minha palestra como aula dada. Foi até bom que eu vendi os livros todos, o pessoal compra qualquer coisa, né? Aí eu fui e estava tendo uma feira de ciência. E um rapaz, até bastante ateu até, ele tinha feito um invento muito legal. Ele fez o sistema solar. Ele colocou esferas de aço. Você sabe como é o ímã, né? Se você colocar positivo com negativo, ele junta e você tem dificuldade para soltar. Mas se você colocar positivo com positivo ou negativo com negativo, ele se repele, você não junta. Então, ele colocou esferas com energias, polaridades diferentes. Então, as esferas queriam se juntar. E colocou em aros de aço, cada esfera no seu aro, com a polaridade igual. Então, os aros não deixavam. As esferas queriam vir para a central, mas os aros repeliam, e elas ficavam equidistantes. Ele deu um toquinho, e aquilo ficou girando sem atrito. Legal. Aí, o meu anfitrião da ABU, Associação Bíblica Universitária, falou, pastor, vamos dar uma volta na Feira de Ciências. Agora já acabou sua palestra, eu fui, e me levou lá. E o camarada falou, aí, reverendo, o universo gira sozinho, não precisa de Deus. Eu falei, quem é você em relação ao invento? Ele, eu sou o Criador. Eu falei, então, a tua defesa foi a tua confissão. Tem que ter um Criador para fazer tudo e dar o toquinho para girar. Aí eu fui embora, eu tinha deixado o meu carro do lado de fora, porque não me avisaram que tinha uma vaga lá dentro do campus. Não, falta de comunicação, deixei. E um velhinho, um senhorzinho, tomando conta, quando ele viu eu com a Bíblia na mão, ele falou, ih, pastor, não quero assunto com o pastor, não. Meu dízimo eu não vou dar para pastor, não vou dar dinheiro para pastor. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir, então eu não tinha obrigação de responder. Ele foi embora. Quando eu voltei, já com a mala vazia de livro, com a Bíblia na mão, eu vi ele lá num trailer, e lá tinha uns trailers que são meio mandrake, o cara bota um jornal na garrafa de cachaça e, como é estudantil, escondido, ele serve lá as cachaças. Eu vi aquele senhorzinho, pegou a cachaça, jogou um pouco no chão e bebeu. Eu falei, é aí que eu vou pegar. Aí peguei um folheto da Sociedade Bíblica, fui lá no trailer e paguei R$2, eu dei R$5 a ele. Ele falou, não
não quero seu dinheiro, não. Eu falei, o senhor não toma conta do carro? Sim. Então, eu estou pagando a vaga. O senhor não é o pastor? Eu falei, sou. Não, eu nem olhei o seu carro, não foi lá, não me deve nada. Eu falei, bem, mas pelo menos eu peguei a vaga de alguém que ia te pagar. Ah, isso foi. Aí o cara do trem, está vendo? Você fala mal do pastor e o pastor é legal, o pastor está te pagando. Aí ele, poxa, obrigado. Aí dei os R$ 5 e o folheto. Eu queria era conquistar o direito de ser ouvido. Aproveitei a gentileza e falei, agora me explica uma coisa, por que o senhor jogou um pouco da cachaça no chão? Aí ele, a primeira é do santo. Eu falei, então o senhor já entendeu o dízimo. Só está dando da coisa errada e para a pessoa errada, mas o senhor já entendeu. A sabedoria do templo desmonta as espertezas das tendas da perversidade. E, concluindo, ele diz, Senhor, adiante de tudo isso, sabendo tudo isso, feliz é aquele que em ti confia. Eu vou terminar. Uma mulher era no Candomblé e ela passou o centro para a filha. A filha já era rodante lá, dirigia as cerimônias, e ela estava bem idosa, passou para a filha. E a filha grávida assumiu o centro do Candomblé. Lá na Baixada Fluminense, em Olinda, fazia despacho no cemitério de Ricardo de Albuquerque. E ela ia ter o filho, consagrou o filho, porque lá no centro tinha um maioral vestido de pano, todo de palha. É o maioral lá que baixava dos demônios. Né? Na Umbanda tem um nome, no Candomblé tem outro, mas é tudo o mesmo demônio. Ele vem coberto de palha, os outros orixás têm medo dele, quando ele baixa, não baixa ninguém, ele é o poderoso, é o terrível lá na linguagem do centro. A dona do centro falou, vou consagrar o meu filho para o maioral, porque amanhã ou depois vão dizer o quê? Que o filho da dona do centro é devoto de um subalterno. Foi na cachoeira, foi no cemitério, consagrou o filho para esse de palha. Ela tinha uma cunhada, crente, e estava tendo série de conferências na igreja. Sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Vamos sexta. Ela, eu vou. Não foi, porque o centro terminou tarde. Sábado, eu vou, sábado eu vou. Não foi, por quê? Tinha um aniversário, acabou tarde, não deu tempo. A domingo de manhã, a cunhada, vamos domingo de manhã, não tem aniversário, nem centro. Ah, vou. Não foi. Chegou da escola dominical, a cunhada, poxa, morava na mesma casa, por que você não foi? Te esperei. As crianças queriam ir para a praia, para arrumar comida, lanche, passagem, roupa. Quando eu vi, não dava tempo de tomar um banho e me arrumar. Aí a cunhada, olha, à noite é a última reunião. Não tem praia, não tem centro, não tem aniversário, não tem nada. E se você não for, vou ficar zangada. Aí, para não ter aquele entreveiro lá de família, ela foi. Olha, eu vou, mas não me chama mais. Vou para me livrar de você. Foi. Ouviu a pregação. O reverendo Tiago Rocha pregou Lucas 8. Quem me tocou? A mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Até hoje a mulher lembra o texto. Voltou, se converteu, voltou crente, fez o caminho do cego de nascença, João capítulo 9, né? Jesus viu um cego, sabendo que ele é cego de nascença, passou lodo nos olhos dele e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus nem prometeu nada, só mandou ele se lavar. Ele só foi tirar o desconforto, alguém passou lodo, ele foi tirar o que incomodava. A igreja é esse Siloé de Deus. Tem gente que vem pedir oração por uma cirurgia, vem pedir oração por uma prova no concurso, vem pedir oração por causa de uma enfermidade, vem só tirar o desconforto, o lodo. Ouve a pregação, volta crente. Foi, lavou-se, voltou vendo. Ela chegou em casa e disse, mãe, eu sou crente. Eu entendi que eu era do Senhor o tempo todo. Agora eu tenho a consciência que eu era uma eleita de Deus e eu não sabia. Aí a mãe, não, você é do Candomblé, não brinca com isso. Não, mãe, não sou, não. E não volto mais lá. A velhinha teve que reassumir o centro. O neném nasceu. Passaram os 40 dias da purificação, veio um recado do centro, lá do grandão. Traz a criança para tirar o sangue da testa, para fazer o batismo, que ele que escolhe o nome. A mulher, não, eu não volto lá e essa criança não põe o pé lá, essa criança vai ser batizada na igreja. Não. Aí veio o recado, criança recém-nascida, o tal do bichão lá falou, olha, não vai trazer o filho, eu vou buscar. A partir de hoje, esse menino não passa de 21 dias. Naquela noite, o garoto adoeceu. À noite, de madrugada, a mãe foi bater no hospital de servidores, no centro do Rio, Praça Mauá, e passa o dia todo no soro, tomando remédio. No final do dia, a bateria de exames, o médico falou, a junta médica, esse menino não tem nada. Todos os exames deram bons. E ele está com soro, nem pode dar mais soro a ele. Até aprendi uma frase, uma expressão que eu não sabia. Vai dar desequilíbrio eletrolítico, o soro em excesso acaba matando, a criança vai ficando azul. Tá? Aí levou para casa, passou mal, volta para o hospital. Nessas 3 vezes, o médico falou, a senhora tem religião? A mãe falou, tenho, então se agarra com ela, que essa doença não é da medicina, não. Eu vou liberar o prontuário,
senhora leva. Se o menino passar mal, vai na urgência, mas não venha que não, que é longe e não adianta. Vai na urgência e mostra o colega esse prontuário. Não pode dar soro a esse menino, senão ele morre. Não deu outro. Passou mal, vai para a urgência. O colega, o outro médico vê e falou, olha, esse menino está tudo bom, não tem que receitar. A senhora tem religião? Tem, se agarra com ela. E ele disse, olha, não posso fazer nada, leva para morrer em casa. Está na mão de Deus. Como é que uma mãe sai com esse diagnóstico de um consultório? Aquela mulher foi desesperada pela rua, colocando o nome, pediu de oração, naquelas igrejas que tem caderno de oração na entrada, foi colocando o nome, tudo que é igreja que ela via, a pé. Uma senhora estava no ponto do ônibus e ouviu a história, e deixou passar até o ônibus. Ela disse, dona, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi sua história. A senhora acredita em oração? Ela, claro, eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Ó, nessa rua, tem um senhorzinho que faz oração. Vai lá. Ele ora por gente doente. Ela falou, tá, eu vou. Qual é a casa? A mulher falou, não sei. Só sei que é nessa rua. Uma rua longa de 5 quadras imensas. Só sei que é nessa rua. Aquela mulher disse, eu vou achar. Eu acho. E mãe acha. Se for para ajudar filho, mãe acha o endereço. Mãe não é fácil, não. Mãe, para ajudar filho, mãe acha. Aquele desenho animado aí, Procurando Nemo, tem quase 2 horas, né? É porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era 3 minutos. Mãe acha. Até Jesus, Marcos capítulo 7, diz assim, de novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, lançou-se aos seus pés e suplicava que expelisse de sua filha o demônio. Jesus, olhando para ela, mulher, você me achou aqui? Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Eu sei, Senhor, mas o cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa. O cachorrinho sabe que cai no chão e as migalhas dos filhos é suficiente. O cachorrinho come das migalhas do chão. Jesus falou, eu nem vou acrescentar palavra nova. Por causa dessa palavra que você disse, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. A mulher chegou em casa, viu a criança tirada, dormindo sobre a cama, porque o demônio a deixara. A perturbação da casa foi embora. Mãe acha. Ela foi batendo de porta em porta, palavrão para todo lado. Aqui não tem oração, não. Leva essa criança para casa, vai procurar um serviço. Até que bateu na casa de uns crentes. O pessoal, não é aqui não, mas é ali. Ela foi e achou a casa. E contou essa história. E o senhorzinho falou, vamos orar. Entra, minha filha, Deus vai te dar outros filhos. Ela, não, eu quero esse, pode dar outros, mas eu quero esse, eu vou aqui por causa desse. Aí sentou, contou a história com calma. Aí ele disse, mas eu não sou Deus. Aí a mulher, mas o senhor fala com Deus? Aí eu falo. Então, fala com ele do meu filho. Ele não sabia ler, a esposa que lia para ele a Bíblia. Ele tinha boa memória, mas ele dizia assim, quando ele não entendia um texto, ele falava, lê de novo. Só passava quando entendia. Ele disse assim, irmã, foi coincidência a senhora vir aqui, foi Jesus-cidência. Porque a Marieta, a esposa dele, está lendo e leu Tiago, e está lá dizendo, tem alguém enfermo? Faça oração, chama os presbíteros da igreja, e a oração da fé, unção com óleo, salvará o enfermo. Se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. Eu estou encasquetado com esse negócio, porque eu não sei ungir ninguém com óleo, eu nunca fiz isso, a minha igreja nem pratica isso. Mas eu não consegui passar para outra, e agora a senhora chega com esse assunto aí. A senhora deixa, em último recurso, eu ungir seu filho com óleo? A mulher nova convertida, né, literal, né? Está na Bíblia? Tá, eu quero. Pode ungir. E ele, falta de experiência, a esposa botou uma fronha de travesseiro assim, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta, nem pegou a que estava em uso, pegou na dispensa, uma 0 quilômetro, se é para fazer, eu vou fazer direito. Pegou uma 0 quilômetro e abriu a lata. O menino está deitado lá. Falta de prática, ele derramou a lata toda de azeite no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Aí pegou aquela criança cheia de azeite e fez uma oração, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, é o teu nome, mas esse azeite aqui é símbolo do teu espírito. Assim como o azeite encharcou esse menino, por favor, encharca ele do teu espírito e cura ele. Aí fez uma outra oração que eu nunca vi ninguém fazendo, a oração da simplicidade. Ele falou, Senhor Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Ó, gente, se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer assim, já orou errado, não vou ouvir. Porque Deus não é teólogo, Deus é Deus. Elias pediu a morte. Se Deus fosse teólogo, falava assim, Elias, você ainda ia ungir
Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Mas você pediu para morrer, que pena, morre. Até o Jonas. Jonas, no ventre da baleia, lá do peixe, pediu a morte. Se Deus fosse radical, falava, puxa, Jonas, uma cidade inteira, umas 600 mil pessoas, mais de 200 mil que não sabem direita e esquerda, e 600 mil se converteriam. Nem Pedro no Pentecoste ganhou tanta gente, ganhou só 3 mil, né? Jonas ganhou 600 mil. Mas você pediu para morrer, mas Deus não é teólogo, nem radical, Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Quando aquele velhinho falou, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Naquela simplicidade, Deus falou, eu entendi o que você quis dizer. Falou, amém, em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã, amém, amém. Pode levar seu filho está curado. Pode levar a fronha também. O menino, a mulher, botou a mão entre as pernas do garoto, banhado de azeite, para não cair na rua, né? Pode levar. Aí ele olhou na janela e falou assim, para o vento, Satanás, vem pegar se você pode. Porque ela contou a história, 21 dias, ela foi embora. Ela chegou em casa, a mãe disse assim, filha, eu fiz as contas, os 21 dias acabam amanhã, salva o teu filho, leva o teu filho lá, entrega o teu filho, devolve o teu filho, salva ele, amanhã acaba os 21 dias. Aquela mulher disse, agora é que eu não entrego mesmo, esse menino está ungido. Ó, gente, no outro dia completaram os 21 dias, 21 semanas, 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 63. E o menino está aqui, pregando o Evangelho. Ninguém apareceu para levar. Ó Senhor, feliz é aquele que em Ti confia. A força, a sabedoria do templo desfaz qualquer medo e qualquer esperteza das perversidades. Nesse aniversário da igreja, o Deus que está aqui é o Deus de Jacó, né? O Deus que muda trajetórias, muda pensamentos, levanta quem caiu. É o Deus que diz, eu entendi o que você quis dizer. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e as alegrias do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre todos os filhos de Deus, onde quer que estejam, sobre a Igreja Presbiteriana da Casa de Pedra, que muitas e muitas bênçãos recaiam sobre essa igreja, não somente hoje, e sobre nossas famílias, para todo sempre. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.